E aí, pessoal? Sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialogue, e esse é o Dialogue Talks, projeto que possui o objetivo de levar até os profissionais de comunicação interna e recursos humanos insights valiosos, focando em uma estratégia e mentalidade mais ágeis, inovadoras e digitais. Que tal conferir os outros episódios já disponíveis em nosso canal no YouTube ou perfil no Spotify? Não perde tempo. Aproveita para se inscrever, curtir, compartilhar e tudo mais. No episódio de hoje, que tal falarmos sobre experiência do colaborador? Você sabia que, segundo o LinkedIn, uma boa experiência é considerada por 96% dos profissionais entrevistados como fator relevante para se manter na empresa? As discussões sobre o tema vêm crescendo cada vez mais dentro das organizações. Mas o que pode ser feito para criar uma experiência positiva? Além disso, como potencializá-la? Diversidade, equidade e inclusão são pilares? E de quem é a responsabilidade? Para responder essas e outras perguntas, convidamos o gerente de HR Innovation, Employer Branding e Diversidade, Equidade e Inclusão na OLX Brasil, Gênison Honorato. Seja bem-vindo ao Dialogue Talks. Olá, pessoal. Bom estar aqui com vocês. Acho que vai ser É um tema bacana, então a gente vai poder dialogar, porque às vezes permitem isso. Então, vou até aproveitar aqui, viu, Mar? Deixe seu comentário e a gente vai trocando. Isso aí. Vamos começar. Primeira pergunta. Na sua visão, a responsabilidade pela experiência do colaborador fica somente com o RH? A comunicação interna ela pode ajudar? E como se estabelece a dinâmica de trabalho? Eu acho que essa pergunta. Hoje a gente não consegue pensar a experiência em nenhuma escala sem pensar em ecossistema. A experiência ela passa por múltiplos aspectos. Tem uma definição do Jim Kalbeck no livro Mapeamento de Experiências, que não é nem um livro de recursos humanos, é um grande manual com uma série de frameworks e de metodologias, como, por exemplo, o Blueprint, utilizados em diferentes projetos, em diferentes ações, mas que ele se propõe a falar da experiência. E ele começa falando algo que eu acho relevante, que a experiência ela tem três aspectos centrais. Ela é individual, então a gente precisa pensar os aspectos da pessoa individualmente. Ela é holística, né? Então eu preciso pensar os aspectos da pessoa, não só no trabalho, mas também fora do trabalho. E eu preciso pensar a experiência da pessoa dentro da organização, não apenas na área ou na gestão que ela vai participar, contribuir, gerar valor, mas dentro do ecossistema. E, por fim, ela é situacional. Não adianta pensar que a experiência vai ser única, linear e imutável ao longo do tempo. A experiência, ela muda radicalmente. Então, um exemplo que já é clichê, mas que é importante, é a pandemia. Então, situacionalmente, eu presumo que você que está assistindo a gente pensou não, teve a necessidade de mudar muitos dos aspectos relacionados à experiência. Então, a pessoa teve que receber o kit de onboard em casa, se certificar de que a pessoa tinha uma boa internet, do que a pessoa poderia sentar numa cadeira. No meu caso, citando o LX, essa cadeira o LX me mandou para todas as pessoas colaboradoras. O apoio do meu computador que está aqui na frente, o meu mouse, o meu teclado, né? E ainda oferece hoje um benefício relacionado a um auxílio home office, para que a gente possa pagar a internet, aspectos de energia, e incrementando o conforto e tudo mais. Então, olhando para esses três aspectos, né, ela é individual, ela é holística e é situacional, a gente já começa a perceber de que existe uma série de fatores aí. E é claro que o elemento central, eu costumo brincar, tudo é comunicação. Né? Porque no final do dia a gente está falando de relacionamento, então é sobre relações. E as relações se dão na comunicação. E nem toda comunicação necessariamente, aí vamos pensar na comunicação como comunicação.
Ela pode ser escrita, ela pode ser em áudio, né? Ela pode ser um vídeo, ela pode ser uma expressão corporal, ela pode ser um meme, olha aí, né? Então ela pode ser uma série de coisas, mas que precisam, no final do dia, essas coisas precisam estar conectadas em ecossistema, porque senão a coisa não acontece no dia a dia. Então, por exemplo, construir uma narrativa para fora, mais uma coisa bem comum aqui, vou chover no molhado, construir uma narrativa para fora, que não construir, não estou nem falando dessa narrativa ser verdadeira ou não, mas se essa narrativa não se conecta com o que se fala para dentro, qual é o linguajar, qual é o tom de voz? Então pense, vamos lá, vamos pensar aqui, você é contratado por uma empresa, que você entra nas redes sociais, está todo mundo lá, uhul, você, tá VC, vamos gente, vamos povo, o último meme, o meme de milhões, né? O último, né? A última coisa que viralizou e tudo, aí quando você entra na organização, todo mundo tem que ir muito bem, o dress code é muito bem fechado, você não pode acessar o C-level, você não pode dizer tais coisas, e aí você fala, poxa, ou, aí eu fui nos extremos, ou no dia a dia, você pensou que poderia escrever um e-mail mais informalmente e você, algum colega de trabalho chegou e disse, poxa, Marcela, você mandou aquele e-mail, eu vou te dar um toque. Pô. Aí você começa a criar um ruído na comunicação. Então, a comunicação ela precisa ser e estar dentro de um ecossistema. Isoladamente, a gente vai ter desentendimentos. E aí a gente pode já entrar também e dizer que muitos dos conflitos que nós temos, que nós tivemos e temos de maneira geral e global, entre países, entre governos, entre oposição, também passam muito por um ruído de comunicação a respeito daquilo que poderia se fazer. E aí a gente pode falar de comunicação não violenta, né? De como que a gente pode dialogar, né? Onde nem todo mundo ganha o tempo inteiro todas as coisas. Então, isso é um jogo de cintura organizacional. A gente está falando muito de Great Resignation, né? A grande resignação. Big Kit já tem também um movimento na China nesse sentido, as pessoas pedindo demissão em massa, reavaliando as relações de trabalho. É nessa hora que uma comunicação transparente e honesta pode fazer muita diferença. Perfeito. Eu quero saber agora como você faz, né, como o time responsável faz a gestão da experiência do colaborador na OLX. Essa é uma coisa que a gente está pensando o tempo inteiro, e aqui já na perspectiva da transparência, e para você também que está assistindo, ouvindo, a gente não acha, porque a gente sempre acha que a grama do vizinho está mais verde. E tem um advogado por um mundo das organizações um pouco mais transparente também. Tem um amigo meu que muda de emprego recentemente, ele fala, cara, no final do dia, você escolhe os novos problemas. Porque todo lugar vai ter problema. A gente tem problema na família, né? A gente tem problema em todo lugar e nas organizações também vão existir questões muito relacionadas a essa experiência que em algum momento é individual. Então, os ruídos, e por isso que ela está em melhoria contínua. Então, a experiência na OLX, a gente tem até. Ontem foi o dia do Orgulho Nerd, né? Ontem, para você que está ouvindo a gente, foi o dia 25, a gente está gravando aqui no dia 26. E a gente postou nas redes sociais o Yoda. Porque quando uma pessoa entra na OLX, ela é acompanhada por uma pessoa que recebe o título de Yoda. E a pessoa recebe material que tem lá escrito como Yoda você foi escolhido. Então, você vai ser uma pessoa que vai acompanhar a jornada da pessoa que está chegando, né? Como que esse onboard é feito, de que maneira, quais os temas que nós temos dentro do onboard, diversidade e inclusão, ferramenta, o que é essa marca, o que é essa cultura, quais são os nossos valores, etc. E uma coisa que me surpreendeu muito aqui na LX. Primeiro foi quando eu recebi o vídeo da minha Yoda.
E aí eu começava o trabalho no dia seguinte, ela me mandou o vídeo no dia anterior. E caso você vá mudar de emprego, você tá cheio de fantasmas, né? Cara, como é? Como será? Como vai ser? Como que vai acontecer? E ela me mandou um vídeo falando, oi, Gênesis, eu tô aqui. Um vídeo gravando assim, uma selfie. Tô aqui esperando você é super bem-vindo aqui no LX, tal, tal, tal. Aquilo foi tão transformador para mim. Olha como a experiência ela pode ser. Não necessariamente precisa ser o Science Rocket, né? Fazer a ciência de foguete, uma coisa super complexa. Um vídeo selfie da pessoa que trabalharia comigo, que seria minha Yoda, mudou totalmente. Outra coisa que foi muito relevante é que muitas das minhas reuniões já estavam na agenda. Então, quando você chega no trabalho, sua agenda está ali meio vazia, né? Ainda você não ainda está conhecendo as pessoas e tudo mais. E eu já sabia com quem eu ia falar, de qual área eram as pessoas. Então, tem esse lugar da experiência. Como eu falei que a gente está em plena evolução e transformação, a gente está, nesse momento, olhando, discutindo, inquietos, todas inquietos, inquietas, inquietes, porque temos pessoas também trans no time de gente, sobre que jornada é essa que a gente está construindo. O que agora a gente, o que tem de novo nesse zeitgeist, né, nesse espírito do tempo, o que demandam as novas gerações, o que demandam as novas tecnologias, quais demandas a gente tem dentro dessa experiência, nesse tripé de experiência, e a gente está num processo, num momento que a gente está chamando de construção da jornada irresistível. Né? E olhando genuinamente para coisas que a gente possa evoluir, não só essa experiência na OLX, mas experiência no mercado também. Então, a gente tem muito essa premissa de fazer coisas que evoluam também o mercado. A perspectiva de compartilhar conhecimento. Até porque o trabalho, como sempre falo por aí, e já andei lendo, obviamente, sobre isso, é muito mais. E aqui vale ressaltar, eu trabalhei boa parte da minha vida para subsistir. Né? A maior parte das pessoas hoje no Brasil trabalham para subsistir. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas sonham. Então, o trabalho não é só o dinheiro para comprar o feijão. Porque precisa sobreviver. Mas é também um elemento de sonho, de dias melhores, de transformação, de oportunidade, né? De comprar um tênis novo para o filho, para a filha, para a escola. Né? Coisas que, levadas em consideração, transformam a maneira como a gente vê as pessoas no trabalho. Então, por isso, a gente está pensando nesse momento, nessa jornada irresistível, ao passo que vamos aprimorando os detalhes da jornada que a gente tem hoje já em atividade. Perfeito, muito bacana, muito bacana. E eu concordo super com você. É, de fato, muitas pessoas, pensando assim no cenário atual, né, que tudo tá caro, enfim, e as pessoas trabalham para realmente tentar sobreviver, né? Mas o quão importante é ter o sonho, né? Ter algo para desejar, para almejar e tudo mais. E o trabalho pode e deve fazer parte desse sonho como um propulsor, né? Uma via de, poxa, posso conseguir. Muitas vezes o sonho está dentro do trabalho também. Então, achei muito, muito bacana o que você falou. Eu queria partir para a próxima pergunta. Não sei se a gente vai falar um pouquinho do que você falou na primeira pergunta, mas vamos lá. A partir de tudo que você falou, eu quero saber o que você apontaria como os pilares da experiência do colaborador. São aqueles 3 tipos? Tem alguma coisa a mais? Eu falei dos pilares mais macro, mas acho que vale até aqui a gente falar um pouco dos pilares práticos, né? Técnicos, digamos. Então, é muito importante. Às vezes a gente trabalha em recursos humanos, eu quero falar recursos humanos, que é assim que a área é chamada, ainda não chegou lá a uma conferência global. Na ONX a gente chama de gente, time de gente. Em alguns lugares é gente, cultura, em alguns lugares é time de people, em inglês, gente em inglês. Mas eu quero, voltando a uma discussão mais central,
falar RH mesmo, assim, de propósito. Que a gente, às vezes, pelo fato de a gente estar lidando com pessoas, de alguma maneira, a gente, às vezes, esquece que a gente está oferecendo produtos, fazendo delivery de produtos, né? É um produto que a remuneração gera, do ponto de vista da área de compensation, né? Remuneração e benefícios. É um produto que as pessoas BPs geram, é um produto que employer branding gera. E esse produto, ele precisa gerar valor percebido, né? E uma coisa que eu tenho dito muito também, até aqui dentro da OLX Brasil, que é a gente hoje está se preparando para um mindset cada vez mais orientado a estarmos apaixonadas pelo valor que geramos e menos apaixonadas pela tarefa que estamos fazendo. Ou seja, o que é que essa tarefa gera de valor? Que eu vou olhar depois e falar, pô, eu fiquei aqui batendo esse prego nessa para sustentar isso daqui, mas olha que coisa linda. Então, quando você olha para a jornada, né, dentro desses aspectos, aí é claro, né, vamos falar aqui o básico que a gente já conhece. No pré-board, é você usar de estratégias para mostrar da maneira mais significativa possível a sua cultura. A sua cultura não vai ser bacana para todo mundo. Para todo o mundo. Existem pessoas que se conectam e que não se conectam. Sabe casamento? Você que está aí ouvindo a gente assistindo. Tem gente que vai falar, poxa, casei com aquela pessoa, nada a ver. A outra pessoa casou e tem 50 anos casado, feliz. É porque cada pessoa vai se conectar. E a mesma coisa com a empresa, como se fosse um casamento. Tem que ser bom para todo mundo, para que possam gerar frutos. Então, mostrar para as pessoas que elas podem, na OLX Brasil, por exemplo, trilhar as suas jornadas e a gente busca garantir que ela tenha uma boa chegada, que ela tenha uma boa alavancagem para nível de contribuição, porque a pessoa, quando entra, ela quer contribuir. Então, quanto mais ela contribui, mais pertencente, mais feliz ela vai se sentir. Então, garantir que, através de um bom processo de onboarding, de conexão com as pessoas certas dentro da organização, com as ferramentas certas, principalmente no cenário remoto, um sentimento de pertencimento, mesmo estando em casa, em detrimento de quem, porventura, esteja indo ao escritório. A gente está com o remote first, né, que a gente pode ou não ir ao escritório. Por exemplo, eu moro próximo aqui do escritório da LX Brasil. Tem umas 2 semanas que eu não apareço por lá, porque a gente tem até um movimento chamado Tá Por Onde, que entra nessa jornada da experiência. Então, toda vez que a gente entra com alguém dos uns, pergunta, e aí, Marcelo, tá por onde? Pô, hoje eu tô em São Paulo. Aí você vai encontrar, e aí, tá por onde? Poxa, eu tô em Recife. Exatamente por essa nova perspectiva. E esses são elementos centrais, são pilares centrais, a garantir que a gente se comunique para atrair as pessoas que tem a ver com essa cultura organizacional, primordialmente. Depois a pessoa, tecnicamente, começa a passar o nível de contribuidora técnica, né? Ali com as entrevistas de competência que foi feita, nós sabemos que a pessoa tem as competências técnicas para aquela posição. E, durante todo esse processo, a pessoa passa também ao lugar de contribuir para essa cultura se transformar e acontecer, né? Se sentir parte dessa cultura. E no offboard, que é o, assim, digamos, poucas organizações fazem hoje, é acompanhar essa alumni, essa luminária. Quanto tempo tem que a pessoa A saiu da sua empresa? Ela está bem? Como é que ela está? Não estou dizendo que a gente faz isso no LX Brasil, mas a gente tem um interesse significativo de fazer esse mapping, porque se trabalhou com a gente, se passou uma parte da jornada com a gente, ninguém vai ficar no lugar para sempre. São poucas, ninguém é muita gente, mas são poucas as pessoas que vão ficar no lugar para sempre. Mas que seja bom enquanto a pessoa esteve, que seja bom para ambas as partes. E a gente tem carinho e afeto por todas as pessoas que passam pelo LX Brasil. Mas tem pedido demissão, siga a sua jornada, vai ser feliz, mas estamos aqui de braços abertos para receber de volta quem passou por aqui, contribuiu, se conectou com a nossa cultura e pode ter uma nova jornada, né, um novo ciclo, continuidade de jornada com a gente outra vez. Então, olhar para essa experiência como um todo é super relevante.
Bacana. Até fugindo um pouco do roteiro, conversa muito, querendo ou não, a experiência do colaborador conversa diretamente com o engajamento, é claro, né? Porque a pessoa engajada tem uma experiência melhor e uma boa experiência engaja o colaborador, e também conversa diretamente com o employer branding, né? Essa coisa, pensando no offboarding, se a pessoa saiu da empresa e tudo mais, pensar não apenas os motivos, mas o sentimento que fica, né? Tem esse carinho, essa gratidão pela pessoa que ficou, mas também pensar qual é o sentimento ali da pessoa, porque muitas vezes quando a saída, a experiência é boa, existe o employer branding ali sendo feito também, a pessoa, ela simplesmente decidiu partir para um outro desafio, mas só tem coisas boas para pontuar da antiga empresa. Eu acho que tudo isso se conversa, né? Aí achei interessante assim pontuar, porque lembrando do que você falou no Conar, porque assim, dando sim, só falando, eu assisti o Gêneson lá no Conar, foi incrível. E eu acho que conversa muito esses três temas. Não dá para você investir só em um, você tem que olhar todos esses pontos, né? E aí, por fim, eu quero já partir para outra pergunta, porque eu acho que conversa um pouquinho do que você acabou de mencionar. Como usar a digitalização dos processos de RH e comunicação interna como potencializador da experiência do colaborador sem perder a humanização? Esse é um ponto fundamental, né? Ontem, aliás, eu estava revendo a entrevista do Gilberto Gil no Roda Viva e em algum momento alguém perguntou isso a ele, porque o Gil, não sei se vocês sabem, mas o Gil é um dos grandes, não é uma pessoa da tecnologia, não é, como ele disse mesmo, não sou um cientista e tal, porque na pergunta a pessoa entrevistadora falou, você que é um cara, ele falou, não, sou um grande estudioso, ele gosta, é um parabólica e camará, criar um website, fazer uma homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que beleza. Essa música foi feita há muito tempo atrás. Ele escreveu até uma nova versão, né? Agora dessa música. O disco Quanta, ele fala muito sobre física e tal. E uma coisa que ele disse foi sobre esse aspecto de digitalização, perguntaram a ele sobre inteligência artificial fazendo música. E aí eu quero pegar emprestado um pouco isso para trazer para cá. Tem um valor no OLX chamado É Tudo Sobre Gente. Toda a digitalização é bem-vinda, desde que a digitalização não perca de vista o fator gente. Se você vai implementar um processo de digitalização, de interação com as pessoas, principalmente quem ainda não entrou na organização, é bastante desafiador. Porque se você se apaixonar pela tarefa, você vai ver que para dentro, você fala, pô, me desonerou muito como está no requisito, fazer essa digitalização. Mas do ponto de vista da experiência, outro dia eu estava vendo aqui no LinkedIn, uma pessoa estava falando que alguém testou uma ferramenta e escreveu tudo errado, assim, e a pessoa foi aprovada para a próxima etapa. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre ainda a eficiência, estamos começando, né? Eu acho que a gente ainda tem a possibilidade de melhorar e é natural que a gente passe por esse processo, né? É test learning, não é uma crítica. Mas que dentro desse processo tenham pessoas. Muita gente aqui, agora que as ferramentas, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você ligava para um call center, que vinha uma voz eletrônica primeiro, a gente ficava super irritado. Poxa, quero falar com o ser humano, não sei o quê. Só que agora, por exemplo, vou falar aqui, eu liguei para a empresa aqui nossa de TV e internet, a inteligência artificial já resolve o meu problema. Olá, seu CPF é esse? Você está ligando porque a sua internet está apresentando uma instabilidade. Já estou vendo aqui. Sim, temos uma instabilidade. Vou reiniciar o seu modem. E aí eu olho aqui para o modem que está aqui na minha frente, o modem reinicia. É maravilhoso. É maravilhoso. A complexidade disso também é quando você fala sobre isso com o trabalho, porque o trabalho, como nós falamos há pouco, né, mexe com o sentimento. O trabalho tem sentimento, tem brios, como diz o professor Clóvis. Tem uma coisa a outra.
Então, é importante sempre, e aqui eu estou fazendo só a ressalva, não estou nem dando resposta, só trazendo provocação para a gente pensar. Vou trazer a tecnologia, ela está contemplando os aspectos do processo, que desonera, maravilhoso, você ganha tempo para coisas mais estratégicas, é incrível. A gente está também aqui já estudando e avançando nesse sentido também, mas a gente não pode perder de vista o aspecto das pessoas e como essa experiência vai se dar do outro lado do outro lado da equação. Então, é um pouco por aí. Perfeito. Assina embaixo, inclusive, super concordo com o que você comentou. Por fim, eu quero perguntar, eu sei que você já deu algumas durante o nosso bate-papo, mas eu quero saber quais são as dicas práticas que você pode dar para profissionais de comunicação interna e recursos humanos que estão trabalhando com a parte de experiência do colaborador, que querem construir uma boa estratégia para uma boa experiência do colaborador. E além disso, dicas para potencializar e manter uma boa experiência do colaborador. Bom, a primeira dica é fortaleça os seus soft skills da sua organização. Eu estou com um artigo aqui, vou até dar um spoiler. Tem um artigo que eu estou escrevendo. Na verdade, eu faço até piada. Eu tenho uns 15 artigos que eu estou escrevendo, porque eu paro no meio, aí depois a inspiração volta, como é para mim mesmo. Em algum momento eu termino. Mas tem um que eu comecei esse final de semana que se chama A Cultura no Divã. Como eu gosto de psicanálise, né? Estou relacionando algumas coisas, tá? De psicanálise com cultura mesmo, e com cultura organizacional, e uma das coisas que são centrais hoje, né, que eu também vou falar aqui, vou me repetir, mas é importante falar sobre isso várias vezes, que é, na minha visão, humilde visão, as empresas que vão se destacar no presente e no futuro são as que têm a capacidade de navegar entre paradoxos. Inclusive no meu artigo no LinkedIn, aliás, gente, já me segue no LinkedIn, 300 seguidores lá no meu LinkedIn, tá? Gênesis Honorato. E escrevo alguns artigos por lá, algumas coisas que eu vou estudando e vou compartilhando lá. Para compartilhar conhecimento e trocar ideia, né? E um que eu compartilhei hoje é sobre um estudo do David Urich e de uma outra pessoa que eu vou já saber quem é, vou dar uma pescada aqui. Já vou olhar agora, porque eu devo ficar devendo essa coisa, tem que dar o mérito aqui, o crédito, que é o David Urich, um grande pensador de recursos humanos, e o Brockbank, chamada Wayne Brockbank, The Human Resource Competency Study, né? As competências, um estudo sobre as competências de recursos humanos. E tem uma dessas, são 3 drivers, depois, né? Aí seria uma outra conversa, mas tem uma coisa que ele traz aqui que é navegar entre paradoxos. Então, para mim, a dica que eu dou é: você precisa aumentar a eficiência sem burnoutar as pessoas. Você precisa promover transformação organizacional sem perder de vista as tarefas do dia a dia que já oneram as pessoas. Você quer trabalhar focado em projeto, mas as pessoas podem trabalhar focado em projeto, mas a gente tem que entender que parte desse tempo vai estar focado no que Jim Kalbach, voltando ao Jim Kalbach, chama de introspecção organizacional. Então, para mim, eu vou deixar uma única dica: navega entre paradoxos sem perder de vista as pessoas. Eu estou falando o tempo todo sobre isso aqui. As organizações que vão navegar por esse momento histórico que nós estamos passando, extremamente complexo, em vários níveis, são as organizações que sabem ouvir, lidar com as suas fragilidades, botar sua cultura no divã, entender que felicidade dá lucro. Como disse já uma outra pessoa que fala sobre isso, que eu não vou lembrar o nome dele agora, Flávio, talvez, Márcio. Felicidade dá lucro. Então, a dica central para essa experiência é essa: as pessoas estão felizes, o resultado vem. As pessoas estão felizes, elas vão fazer upskilling, reskilling, lifelong learning, naturalmente. Elas estão bem, elas estão felizes. Então, vamos fechar assim, falando assim. É tudo sobre estar feliz. E aí a gente busca os nossos sonhos,
Inclusive, tem uma empresa que fala, chegou a data da premiação Empresa dos Sonhos. Né? Quando você fala em sonho, você está falando, talvez não seja só o sonho de trabalhar naquela empresa, é o sonho de trabalhar naquela empresa para realizar os meus sonhos. Então, assuma suas fragilidades, navegue entre paradoxos e veja pessoas como pessoas. Essa pode ser a tríade final aqui de contribuição. Perfeito. Antes de terminar, eu quero falar rapidinho só sobre o Super App Dialog, que veio para revolucionar a sua comunicação interna. Podemos ser um aplicativo de comunicação interna, rede social corporativa, hub de soluções de RH? Temos também. Para saber mais sobre nossas soluções, acesse www.dialog.ci. Agora voltando. Generson, muito obrigada pela presença. Eu adorei conversar com você. Fiquei fascinada, assim como eu fiquei fascinada enquanto eu te assistia lá no Conar. Então, para mim, foi uma grande honra. E eu espero que quem acompanhe esse episódio aprenda tanto quanto eu. Gostaria de deixar, além do contato do LinkedIn, que a gente já vai botar na descrição, mais algum contato ou alguma consideração final? Quero falar para as pessoas que quem trabalha, principalmente quem trabalha na área de people, gente, recursos humanos, é uma construção coletiva. A gente está junto, vamos construir conhecimento junto cada vez mais, revisitar nossas habilidades, ter um outro olhar para as pessoas, para a cultura. Lembrar que também a área de recursos humanos migrou muito para essa coisa de entender o negócio, que é super importante, mas também a gente está sentado no ombro de gigantes, a gente tem grandes pensadores, citei aqui o David Ulrich, por exemplo, grandes outros pensadores agora da contemporaneidade, como Adam Grant, etc., que trazem para a gente visões também teóricas a respeito de pessoas. Pessoas não são só planilhas, números, 1+1, headcount mais, headcount menos, né? Tem muito mais complexidade dentro disso aí. E eu falo sobre isso tudo no meu LinkedIn. Então, Generson Honorato no LinkedIn, conecta lá, manda uma mensagem, chama também para a gente bater papo, para fazer uma palestra, alguma coisa assim. Tamo junto. Obrigado pelo convite, a Dialogs, aqui participar da Dialogs Talks. Foi um grande prazer também e adorei o papo. Muito obrigada. Bem, ficamos por aqui. Acompanhe a Dialog nas redes sociais. Você nos encontra no Facebook e Instagram como dialog.ci e no Spotify, YouTube e LinkedIn como Dialog Super App. Além disso, te convido a visitar o nosso blog, que tem muito conteúdo de interesse para comunicação interna e RH. Deixamos todos os links, inclusive o LinkedIn do Generson, na descrição. Sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialog. Até a próxima! Tchau!